E nós vamos falar aqui hoje, irmãos, eu quero destacar a respeito de nós não apenas termos informações ou acesso às informações bíblicas, mas o mais importante é nós praticarmos a palavra de Deus, nós obedecermos a palavra de Deus. Porque assim, entende, irmãos? Pode passar, Manu. Vai passando de pouquinho, vai ter algumas imagens. Pode ir mais um? Às vezes nós entendemos que é preciso eu saber mais. Um exemplo: a pessoa está com algum problema no casamento e ela fala: o que eu preciso fazer para melhorar o meu casamento? Às vezes a pessoa está com algum problema na área sexual, enfim, com pornografia ou algum desvio moral, alguma coisa, e ela fala: o que eu preciso fazer para melhorar? O que eu preciso fazer para parar com isso? E essa pessoa, ela acha que se ela saber mais, ela vai ter mudança na vida dela. Então, pode ir no próximo ponto. Ela busca mais informação. Ela vai atrás de informação, o que ela precisa fazer, o que ela precisa deixar de fazer. E ela vai para o segundo estágio, que é esse aqui, ela busca informação e depois ela se esforça para saber. Viu, fulano, o que você fez? Ciclano, o que você está fazendo aí com as suas finanças? Olha só, e ela vai e busca. Olha, a respeito ministerial, o que eu preciso fazer? Com quem que eu preciso falar? E ela vai em busca de informação apenas. Pode ir no próximo. E ela vai, depois desse estágio, ela buscar informação, ela entende que ela não consegue mudar. Perceba, é como terminar a leitura de um livro. A pessoa acha como ficar rico em 10 passos. A pessoa vai lá e compra o livro, ela terminou os 10 passos, lá chegou na última página do livro e fala: mas não fiquei rico ainda? Como ter um casamento abençoado em 5 dias? Ela termina a leitura do livro e o casamento dela está a mesma coisa. Quer ver outro exemplo? Eu não sei você, mas eu achava que você só se inscrever na academia já fazia efeito já, né? Mas você tem que fazer. Uma vizinha aqui nossa falou assim: pastor, eu estou revoltada com a minha academia, que eu paguei a academia, paguei um personal à parte, e agora me falaram que tem que ir lá fazer o exercício ainda. Que negócio é esse? Enfim, só ter informação então não vai mudar a nossa vida. Então é como terminar um livro e a pessoa acaba se frustrando. E aí vem para esse próximo estágio aqui, que bate um desespero na pessoa. E ela fala: já não sei mais o que fazer. Aí ela fala assim: já sei. Próximo estágio: eu vou buscar mais informação. Eu vou buscar ler mais, eu vou buscar falar com mais pessoas. Então você perceba que é um ciclo. O saber mais, irmãos, não vai mudar a nossa vida. Próximo, Manu. Então, o que será? A pergunta é: será que saber mais realmente faz a diferença? Eu preciso ser um empreendedor, eu vou saber. Será que se eu souber mais, isso vai fazer a diferença na minha vida? Eu vou te ilustrar isso com um passo. Próximo, Manu. Olha essa primeira foto aqui, Imagine que você está dirigindo com o seu carro. Você está indo para o trabalho, ou você está voltando do trabalho, e você está em direção à sua casa, e você escuta um barulho no seu carro. Você fala: que barulho estranho. Aí você para o carro na sua garagem, aí você desliga ele, vai fazer os seus afazeres, janta, toma banho, e aí você vai dormir. Aí no dia seguinte você acorda, para nossa surpresa o barulho está lá ainda. Aí você toma uma decisão, você fala assim: eu preciso levar esse carro no mecânico, porque a gente não sabe de mecânico. Pelo menos a maioria não, né? Alguns acham que sabe, né? Aí você chega no mecânico lá, o mecânico fala: encosta aqui, abre o capô. Aí você abre o capô, e aí o mecânico vai ver, e você vai ver junto com ele. Afinal de contas você também entende de mecânica, né? Aí você vai ver junto com ele, fica lá, aí o mecânico dá partida, você dá partida, acelera, não sei o quê. Aí o mecânico fala assim para você: tem uma boa notícia para você. Aí você fala: verdade? A boa notícia é: eu descobri o que é o problema do seu carro. Aí você fala: uau, que maravilha. Aí o mecânico fala: pode ir embora. Aí você monta no seu carro, liga o carro e vai embora com o seu veículo, com o mesmo barulho. Você desconfiava do que era, o mecânico foi lá e falou para você o que era, só que você não consertou. Adiantou alguma coisa, irmãos? Não adiantou nada. Próxima imagem, olha só. A respeito de finanças, todos nós sabemos, irmãos, todos nós sabemos que nós devemos gastar menos do que a gente... Você sabe disso, sim ou não?
Você vive isso? É, pastor. Todo mundo sabe isso. Nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos, porque senão nossa vida financeira vai ladeira abaixo. Todos nós sabemos. Aí você fala, não, já sei, o problema na minha vida financeira, eu preciso fazer um curso com o coach. Aí você vai buscar o curso com o coach, coloca mais dinheiro, compra livro, compra o material dele, compra o curso. Ao invés de você ficar mais rico, você fica ainda mais pobre. Então, ter informação apenas a respeito do carro, a respeito das suas finanças, não vai fazer a nossa vida mudar. Olha só a próxima imagem. A respeito de família. Aqui está uma família que aparentemente estar feliz, brincando no parque com os filhos, fazendo bolha de sabão. E você sabe, e eu também sei, quais são os princípios necessários. O que é que eu preciso fazer como marido? E o que é que você precisa fazer como esposa para ter um casamento feliz? A pergunta é, só saber vai fazer a minha família feliz? Não. Ontem, eu até preparando essa palavra, falei, deixa eu colocar em prática alguma coisa que eu sei, né? A gente mora num sobrado, minha esposa estava lá em cima, falei, deixa eu praticar e conservar o meu casamento, né? Fiz ali uma xícara de café para minha esposa, coloquei num pratinho, coloquei um pão de mel que ela ama e levei até ela, me ajoelhei diante dela e falei, toma, meu amor, o seu café da noite. Fiz literalmente isso, não fiz só para falar para você, isso é uma prática recorrente, da mesma maneira ela faz para mim também. Por quê? Porque nós sabemos que práticas como essa vão fazer o meu casamento durar mais e ser um casamento melhor, sim ou não? Então, ter informação apenas não vai mudar, nós precisamos fazer. Nós precisamos praticar, nós precisamos, irmãos, ter uma vida de prática, não apenas saber, mas fazer. Então, seja no seu carro, seja na sua vida financeira, ou seja na sua família, você sabe o que precisa ser feito. Homem, você sabe que você precisa tratar a sua esposa bem. Mulher, você sabe que você precisa tratar o seu esposo da mesma maneira também bem. Você precisa se dedicar a ele como homem. A Bíblia diz que o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como? Dando a sua própria vida por ela. Amém, meus irmãos? Amém, irmãs? E as irmãs também, as mães, as esposas, têm que tratar também o esposo. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, e isso foi o tema da aula, não foi, Marcelo? Da aula de quarta-feira, que as esposas devem tratar o homem como Sara tratou Abraão, chamando ele de Senhor. As irmãs não falam amém agora, né? Tá lá, 1 Pedro, depois você lê, não é, Marcelo? Tá lá. As irmãs tudo assim agora, líquido desse tamanho, mas tá lá. Então, a gente precisa não apenas saber, nós sabemos, próximo, Manu, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não, irmãos? Esta palavra não foi dada apenas para ser admirada, estudada ou ouvida, mas olha só, para ser vivida e praticada. Próximo, a Bíblia é o manual do Criador para a vida, e ela nos mostra o seguinte: primeiro, quem é Deus; segundo, quem nós somos; terceiro, o sentido da vida; e quarto, o caminho para a salvação. A Bíblia mostra tudo isso. Então, a Bíblia mostra quem Deus é, quem eu sou, ela mostra o sentido da vida e ela mostra também o caminho para a salvação. Agora, só saber de tudo isso não muda a nossa vida. E agora eu peço para que você abra a sua Bíblia, próximo slide, Manu, o texto base de hoje, Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Você pode abrir, por favor? Tiago 1, versículo 21 e 22. Se você tem o costume de anotar, tome nota. O texto diz assim, todos acharam? Está lá no finalzinho da Bíblia, irmãos. Tiago, Hebreus, Tiago, depois vem Pedro, João, Judas e Apocalipse. Está quase no final. Se você abrir em Apocalipse, vem voltando um pouquinho ali que você encontra o Tiago. Amém? O texto diz assim, ó, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade,
acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha o versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, olha só, enganando a vocês mesmos. Então, o nosso maior problema, próximo slide, Manu, o nosso maior problema não é a falta de conhecimento, e sim a falta de prática. Próximo, conhecer é importante, mas não é o suficiente. Não seremos, olha isso aqui, irmãos, isso aqui é muito poderoso. Nós não seremos cobrados por aquilo que não sabemos. Olha aqui para mim, uma pausa aqui, ó. Você não precisa saber, se você souber, ótimo, mas você não precisa saber de escatologia. Você não precisa saber de homilética, exegese, hermenêutica. Nem eu sei que é isso. Eu sei, sim. Mas você não precisa saber. Se souber, ótimo, mas você não precisa saber. Mas agora, o pouco que você sabe, ou muito que você sabe, isso precisa ser colocado em prática. Como no exemplo do carro, não basta você saber o problema do carro e não arrumar. Não basta você saber qual é o problema das suas finanças e não fazer nada. Não basta você saber o que é necessário para você fazer, para que a sua família seja melhor, e você não fazer. Então olha só, não seremos cobrados por aquilo que não sabemos, mas sim por aquilo que sabemos e não praticamos. O texto de Tiago, próximo slide, o texto de Tiago vem nos ensinar 3 lições. Primeiro, que nós precisamos acolher bem a palavra. Diga, eu preciso. Vamos lá, igreja, eu preciso acolher bem a palavra. Esta palavra que está sendo lida aqui esta manhã, essa palavra que você lê na sua casa, essa palavra que vem à sua mente, você então precisa acolher bem. Olha o versículo 21 que nós lemos, o Tiago diz: portanto, deixando toda a impureza e o que? Acúmulo de maldade. Vamos ler esse trechinho aqui, irmãos? 3, 2, 1. Portanto, deixando toda a impureza. O que é acúmulo de maldade? O coração humano é como um jardim, que se for deixado sem cuidado, sem jardineiro ou por conta própria, produzirá ervas daninhas. Deixa um jardim para você ver lá, para você ver o que vira. Pode plantar a melhor da semente. Se você não cuidar, se você não tirar as ervas daninhas, se você não arrancar, olha aqui, irmãos, muitas vezes é necessário a gente pegar na nossa vida cristã e tirar algumas coisas que estão sufocando a palavra que é colocada dentro de nós. A palavra é boa, a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus ela é capaz de trazer transformação a nós, mas se ela não for plantada direito, como diz o texto, se nós não recebermos bem e acolhermos bem a palavra, isso não vai adiantar. Como no texto de Mateus capítulo 4, que a parábola do semeador diz que o semeador saiu a semear, Mateus capítulo 13, ele saiu a semear, e a Bíblia diz que a semente caiu em 4 solos. Quantos solos? 4. O primeiro, a Bíblia diz que o semeador jogou a semente, e essa semente caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. Aí ela cresceu e não teve raízes profundas, aí vieram os pássaros e comeu aquela semente. Em um segundo estágio, a Bíblia diz em Mateus 13 que essa semente caiu em meio aos espinhos. Diga, em meio aos espinhos. E aí não criou muitas raízes, o sol veio, secou aquela planta. Então, aí num outro estágio, a Bíblia diz que a semente caiu, me fugiu a memória, em solo rochoso, em meio aos pedregais, também não teve raízes e logo secou. Mas aí um quarto momento, a Bíblia diz que essa semente caiu em um solo bom, e aí ela produziu frutos, e o texto diz que produziu frutos a 30, 60 e até 100 vezes mais. Ou seja, então quando acolhemos bem a palavra, essa palavra causa fruto em nós, ela causa em nós uma transformação. Todos nós, irmãos, olhem para mim, todos nós precisamos de um jardineiro no nosso coração. E esse jardineiro é Jesus Cristo. Aleluia. Segundo, o texto de Tiago nos ensina que essa palavra é poderosa. Diga, a palavra é poderosa. Olha só o versículo 21, a qual é poderosa para salvá-los. Ali ainda diz, não tem como explicar, irmãos, eu não consigo explicar o poder que a palavra de Deus causa quando enxertada no coração humano. Eu não consigo explicar.
Eu não consigo explicar como esse casal, que apenas uma vez a palavra lançada, olha, o certo é você fazer isso aqui, uma vez, caiu num solo bom, caiu num terreno fértil, a palavra causou efeito ao ponto dele se emocionar e falar, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Então a palavra de Deus é poderosa. Olha o texto de Hebreus capítulo 4 versículo 12, o texto diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. Essa palavra é poderosa. Então, primeiro eu preciso acolher bem a palavra. Diga, acolher bem a palavra. Segundo, eu preciso saber que essa palavra é poderosa. Terceiro, o texto de Tiago vai nos ensinar ainda que nós precisamos praticar essa palavra. Versículo 22, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós não podemos, irmãos, viver uma vida de engano. Uma vez que você escutou a palavra, você se torna um cúmplice dela. Você não tem mais como fugir. Uma vez que você ouve o que é certo você fazer, você já não fica mais inocente. Aquele texto que nós lemos anteriormente, nós não seremos cobrados por aquilo que a gente não sabe. Nós não vamos chegar diante de Jesus um dia e falar, ai Jesus, eu não sabia. Irmão, se você falar isso, vai abrir, eu imagino, um telão de LED gigantesco e vai te mostrar um dia alguém te pregando a palavra, o pastor falando para você, falando, olha aqui, está aqui. Você ouviu? Eu falei com você. Então nós não seremos cobrados, irmãos, por aquilo que a gente não sabe, mas por aquilo que a gente sabe e não fizemos. Olha esse texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25. O próprio Jesus está dizendo esse sermão. Só uma pausa aqui antes de nós lermos, irmãos. Mateus capítulo 7, ele finaliza o sermão que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, e fica como tarefa para você essa semana, para você ler esses 3 capítulos. Mateus capítulo 5, Jesus vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados, enfim, uma série de bem-aventuranças. Capítulo 6, Jesus vem ensinar a respeito da oração do Pai Nosso. Ele ensina como orar. E no Mateus capítulo 7 ele fala da porta estreita, da porta larga, do caminho estreito, enfim. E aí ele fecha o capítulo 7 falando a respeito da prática. É como se Jesus falasse, gente, eu falei das bem-aventuranças, eu falei para vocês da oração, agora eu vou falar para vocês a importância da prática. Olha só o texto, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as... está destacado lá, e será comparado a um homem prudente, que construiu a casa sobre a rocha. Pausa de novo. Agora olha só as consequências. Jesus está falando, então olha, se você ouvir as palavras e praticar, você é considerado um homem sábio, um homem inteligente, um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, porque aí vão vir elementos exteriores, ou seja, coisas de fora, porque provação, não sei se você sabe, todo mundo passa, o justo e o injusto, o crente e o não crente, passa por provações, aí vão vir essas provações, olha só, aí Jesus vai falar assim, ó, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e bateram com força. Olha aqui para mim, irmãos. Bateram com força. As adversidades da vida, irmãos, tem dia que bate, mas bate com força. E se nós não estivermos fincados na palavra, alicerçados na palavra, nós corremos o sério risco de sucumbir, de desistir, de parar na fé. Ou seja, Jesus está falando assim, bateram com força contra aquela casa, mas olha só, e ela não... Por quê? Porque tinha sido construído sobre a rocha, irmão. Aleluia.
uma vida de prática, eu saber o que Jesus ensinou e eu colocar, a minha vida está alicerçada na rocha. Como a Miriam falou aqui, podem vir os tempos difíceis, podem vir tempos de escassez, mas se você vive uma vida de prática, irmão, a sua vida está fincada na rocha. Pode vir vento, pode vir tempestade que for, Jesus é o teu alicerce, irmão, e nada te abala. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, sabe o quê? Que não se abalam, mas permanecem para sempre, porque assim como o Senhor está em volta de Sião, o Senhor está em volta do seu povo, e o Senhor está guardando você e a mim para a glória do nome dele. Você pode aplaudir o nome do Senhor? A casa construída agora, olha o próximo slide, Mateus capítulo 7, versículo 26, agora vem um outro ponto, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem louco. É um homem louco. Porque às vezes a gente coloca a perder, olha aqui para mim, irmãos, isso aqui é da parte de Deus. A gente coloca a perder princípios eternos que vão nos levar para a eternidade por momentos passageiros, por coisas que vão dar prazer aqui e agora, e se esquecem da salvação que é eterna. A nossa vida, irmãos, é um pequeno estágio aqui nessa terra. A nossa maior vivência não é aqui, a nossa maior vivência é a eternidade. Você foi criado para a eternidade, meu irmão. A Bíblia diz através de Paulo escrevendo aos Coríntios: se nós esperamos por Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, a nossa vida é aqui na terra sim, mas os nossos olhos estão na Jerusalém celestial, irmão. Assim como Esaú um dia vendeu a sua primogenitura para Jacó, alguns dizem, mas Jacó foi o enganador. Não, foi o Esaú que não deu valor para a sua primogenitura. E ele chega a dizer: rapaz, eu estou com muita fome agora, de que me vale esse direito de primogenitura? E tem muita gente trocando o seu direito de primogenitura, que é um direito eterno, por momentos passageiros. E o Esaú, na ocasião, ele fala: esse prato de comida vai satisfazer a minha fome, de que me vale a primogenitura? Irmão, sabe o que Deus te trouxe aqui essa manhã? Só para te chacoalhar e para te dizer: a tua primogenitura, o teu direito de morar no céu, a sua eternidade, meu irmão, vale mais do que momentos passageiros aqui nessa terra. Aqui o que nós estamos vivendo talvez sejam momentos passageiros, talvez a alegria seja passageira, o prazer é passageiro, mas a eternidade, meu irmão, a eternidade é garantida através do sangue de Jesus. Se eu fosse você, eu aplaudia o nome de Jesus e falava: Senhor, muito obrigado pela eternidade. Aleluia! Homem insensato, é um homem, não pode voltar lá, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a mesma coisa que aconteceu com o que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram também com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. O que a gente precisa de verdade é uma vida de prática da palavra, irmãos. Então pega todos os princípios que você entende como palavra de Deus para a sua vida e fique desesperado ao ponto de dizer: eu preciso colocar isso aqui em prática. A minha mãe me ensinou um princípio poderoso. Ela falou: filho, algumas coisas que eu preciso mudar em alguns versículos bíblicos, eu escrevo em post-its e coloco pela casa, coloco no espelho, coloco no painel do carro, coloco dentro do celular, para que eu possa lembrar do que eu preciso fazer. Olha essa próxima frase, próximo slide, de um pastor norte-americano chamado A.W. Tozer: somente os servos da verdade podem de fato conhecer a verdade. Somente os que obedecem poderão de fato experimentar uma mudança interna. Perceba, somente os que obedecem poderão de fato experimentar uma mudança interna. Olha o próximo, de um outro pastor norte-americano chamado John MacArthur. Aquele que construiu a sua vida sobre a rocha se esvaziou da justiça própria. Olha isso aqui, irmãos, da autossuficiência. Ele sabe que não tem nada. Olha aqui, irmãos, ele é humilde, ele é amoroso e obediente.
Ele não se baseia em visões ou em experiências, ele se baseia na palavra. Ai, mas eu sinto Deus aqui. Um outro texto de Tiago, no capítulo 8, diz o seguinte: que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Vou até falar a referência para você, Tiago, capítulo 4. Versículo 6, você está em Tiago? Tiago 4, 6, mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Talvez ao pregar aqui, você já esteja com alguns comportamentos na sua vida que você está falando, eu preciso mudar isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso colocar esse plano em prática, eu preciso ter uma vida de prática. Isso se dá através da humildade, dobrando os joelhos, falando, Senhor, eu preciso mudar, eu preciso ser transformado, eu preciso ser cheio da graça. E o termo resistir aqui, ó, que Deus dá graça ao humilde, mas resiste, não é simplesmente resistir, Dani. Deus fala assim, eu vou resistir. O termo no original que Deus resiste ao soberbo é Deus faz guerra contra o soberbo. Olha isso, irmão. Deus faz guerra contra o soberbo. Então você está soberbo, você está se achando autossuficiente, você está tendo justiça própria. A Bíblia diz, irmãos, que a nossa justiça, trapo de imundícia. Depois você pesquisa o que é trapo de imundícia naqueles tempos. A nossa justiça, não é porque eu sei, não é porque eu entendo assim, não é porque eu aprendi desse jeito, não, você tem que ver o que a palavra de Deus diz, o que Deus diz. Ou seja, quando o Tiago está escrevendo que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos, Ele está fazendo guerra contra a autossuficiência do ser humano. Então, para vivermos como essa frase aqui, Ele não se baseia em visões ou experiências, Ele se baseia na palavra de Deus. Agora, olha o próximo slide. Eu reconheço, irmãos, não é fácil viver uma vida de prática da palavra. Eu não quero ser um hipócrita aqui e colocar um peso sobre vocês. Nossa, irmãos, tudo que eu leio, eu coloco em prática já no mesmo. Eu não quero ser um hipócrita. Eu poderia muito bem ocultar essa informação e ficaria tudo certo o sermão. Mas eu quero reconhecer aqui diante de uma igreja que são meus irmãos, que são assim como eu, que são carne e osso, que são tentados, que são passados por provações, que têm as suas limitações também. Eu não quero me colocar como superior, não, eu quero me colocar como irmão e reconhecer, não é fácil viver uma vida de prática da palavra. A Miriam falou a respeito de dízimo aqui, irmãos, só quem é dizimista sabe a luta que é para ser dizimista, a luta que é você ser ofertante. Mas quando você tem um coração ensinável na palavra de Deus, quando você tem um coração que ama verdadeiramente o Senhor, você faz isso com naturalidade. É um esforço, mas é uma naturalidade. Esses tempos eu nem deveria falar isso, mas só para compartilhar, para você entender. Esses tempos eu entrei num culto, já faz um tempo atrás, eu falei, Deus, eu queria tanto ser generoso na vida de alguém essa noite, era um culto de noite ainda. Falei, eu queria ser, abençoar alguém. E eu vim com essa oração, eu trouxe minha oferta no culto aquele dia. Eu falei, Deus, eu queria, abençoar alguém. Cheguei na igreja, um irmão me chamou ali fora, pastor, vem aqui. Ele me deu um valor em dinheiro, R$300, irmão. Pastor, eu senti de doar esse valor para o senhor aqui. É para o senhor, não é para a igreja, é para o senhor esse valor. Eu estou ofertando na sua vida, pastor, faz o que o senhor quiser com ele. Eu falei, rapaz, muito obrigado, fiquei feliz. E já fiz os planos com o dinheiro, já com R$300, dá para ser um lugar bom, comecinho, né, irmãos? Eu falei, uau, já vou pegar minha esposa, minhas filhas e vamos para algum lugar comer. Aí Deus me lembrou, você não falou que queria ser generoso? Que queria abençoar alguém? Eu falei, Deus, mas é outro dia isso, esquece. Aí eu falei, verdade, né? Aí peguei, era quantas notas de 50 dá? 6 notas de 50. Aí peguei e falei, fulano, vem aqui, para você, R$100 para você, peguei 50 para o outro. Fala, filha, mas o que é? Não, eu quero abençoar você, faz alguma coisa. Peguei um menininho aqui, um adolescente, filho, R$50, compra um lanche, alguma coisa para você. R$300 foi embora. Generosidade é você entender o que a Miriam diz aqui no Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, honra o Senhor. Estou honrando pessoas, abençoando pessoas. Então não é fácil.
Mas é uma vida gratificante, é uma vida maravilhosa quando nós praticamos a palavra de Deus, irmãos. Ser dizimista, então, é você devolver aquilo. Uma pessoa aqui na igreja também fez um voto com o Senhor. Falou, o pastor está pregando a palavra, eu vou acreditar nessa palavra, eu vou ser dizimista. E ele não falou nada para mim, não sabia. Ele falou, pastor, eu fiquei 1 ano sendo dizimista só para fazer prova de Deus. Eu falei, e aí? Pastor, passei 1 ano na escassez. Eu falei, rapaz, como assim? Ele, pastor, mas eu fiz um voto com Deus de obedecer a palavra, de ser praticante da palavra. Não faltou nada, mas as contas assim foram todas regradinhas. Ele contando, mas depois de 12 meses, pastor, parece que as comportas do céu se abriram assim sobre mim, e eu não consigo explicar as bênçãos que começou a chegar na minha vida por causa de uma obediência. Não tem como explicar, irmãos. Então não é fácil, mas é possível. Olha esses 2 textos que eu separei aqui, e eu já vou partindo para o final. A prática não vem apenas do esforço humano, não vem só de nós. Olha esse texto de Gálatas capítulo 5, versículo 16. Eu digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Mas olha esse aqui que é o mais importante, João capítulo 14 e versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Esse é o nosso Deus. Pastor, o senhor falou que não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas é uma vida maravilhosa. É uma vida que você desfruta, irmãos, dos princípios do Senhor. É uma vida que você planta hoje, porque eu não sei se você sabe, uma vida de obediência à palavra do Senhor é uma vida de plantação. Esses dias eu peguei as meninas, fui no McDonald's, eu não ia falar o nome, fui no McDonald's, no drive-thru, e aí pedi o nosso sorvetinho lá, eram altas horas da noite, e aí chegou a nossa vez, a moça falou assim, quantos sorvetes que são de você? Eu falei, 4. E ela falou assim, moça, você não sabe, eu acabei de entregar um sorvete seu para o carro da frente. Eu falei, e agora? Não, pode ficar tranquilo. Aí ela ficou olhando, ela falou assim, eu pensei que o cara ia voltar, porque ele sabia, o dele era um só, ele estava sozinho no carro. Ele pegou um sorvete que era dele, e eu fui entregar o outro, e ele pegou também. Eu falei, moça, fique tranquilo que isso é uma lei da semeadura. Agora, seja sincero, irmãos, alguém precisa falar para aquele cara que é errado pegar coisa dos outros? Não precisa. Alguém precisa falar, amigão, cara, você furtou lá, você pegou indevidamente um sorvete que não é seu. R$5, irmão, olha isso. É uma plantação errada que ele está fazendo. Eu falei aqui de família, irmãos. Eu não preciso falar para você, homem, que você precisa tratar bem a sua esposa, que você precisa honrar, que você precisa cuidar dela. Eu não preciso falar para você, mulher, que você precisa também honrar o seu marido. Eu não preciso falar para os filhos que aqui estão, que você precisa honrar os seus pais, que você deve obediência a eles. Eu não preciso falar para aqueles que são empregados aqui, que vocês precisam dar um bom testemunho no seu trabalho, que as pessoas do seu trabalho precisam olhar para você e falar, olha, aquele cara, nem mexe com ele que ele é crente, nem vai lá não, ele é crente, ele é do Senhor. Eu não preciso falar para você que é empregado, que você precisa chegar no horário no seu trabalho. Isso vai honrar os... Ai, pastor, mas lá não tem nada a ver. Não, lá é o seu campo missionário, no seu trabalho. Para você honrar lá no seu trabalho, eu preciso falar isso aqui para você ser cúmplice da palavra. A Bíblia diz que você deve servir ao seu patrão como você serve ao Senhor. E você que é patrão... Você que é patrão deve tratar os seus funcionários da mesma maneira, com amor, sabendo que esses funcionários não são seus, mas também são filhos do Senhor. Então essas coisas, irmãos, que a gente vai aprendendo, que a gente vai sendo cúmplice da palavra, essa palavra vai entrando dentro de nós e fala, meu Deus, eu preciso colocar em prática, eu preciso fazer, eu preciso colocar a minha vida em ordem diante do Senhor. Pode subir, Luciano, por favor. Pastor, a vida, então, não é fácil. Ok, mas a prática não vem apenas do nosso esforço. Vamos todos ler juntos esse versículo aqui, o 14, 26, irmãos, para memorizar? 3, 2, 1. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês
todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Vai ser você, vem aqui, sobe aqui, vem aqui. Você sabe o que quer dizer esse texto aqui? O Espírito Santo enviará em meu nome e esse ensinará. O Espírito Santo andar com você, e você está andando por um caminho, aí você vai por outro caminho. Eu estou indo para cá, o Espírito Santo, não, é para cá. E isso é que o Espírito Santo ensinar. É você estar diante de uma roda de conversas ou num ambiente, o Espírito Santo fala assim, não é assim não, cara. Faz isso não, a palavra de Deus fala que não é para fazer isso. É você, não, mas eu acho que... O Espírito Santo, não é isso não. O que você ia falar, Pablo? Não, é que eu ia falar, mas o Espírito Santo me lembrou de algo aqui. É você tendo uma atitude e falar, mas eu vou fazer o Espírito. Não é isso. O Espírito Santo te fará lembrar. O Espírito Santo vai te guiar por caminhos que você deve seguir. Mas agora você precisa convidar o Espírito Santo, dizendo, Espírito Santo, anda comigo, Espírito Santo. Esteja comigo, Espírito Santo. Esteja ao meu favor, Espírito Santo. A vida cristã, irmãos, tudo isso que eu falei aqui, parece que é fácil, mas no dia a dia, parece que é uma montanha para a gente vencer todos os dias. Meu convite essa manhã para você aqui é para você sair agarradinho com o Espírito Santo. E a oração que você precisa fazer é, Espírito Santo, me ensina. A oração que você precisa fazer essa manhã é, Espírito Santo, me ajuda. Eu olho para pessoas aqui e falo da parte de Deus, pessoas que estão com pecados recorrentes. Você não sabe mais nem como pedir perdão para Deus. E a palavra que o Senhor manda para você é, convide o Espírito Santo para fazer parte dos seus dias. Porque o que a gente precisa de fato, irmão, não é apenas nos esforçar para não fazer, mas é falar, Espírito Santo, esteja comigo, eu preciso do Senhor. Obrigado, Paulo. Você pode fechar os seus olhos, assentados mesmo como vocês estão. Convide o Espírito Santo, clame por Ele. Vem, Espírito de Deus. Esse é o seu momento.